Você está no Neurocast, o que está em pauta está aqui, hoje com a professora Marli Santos. Prazer recebê-la, senhora, aqui. Professora Marli, professora da instituição. Hoje trataremos de um tema relevante e relevante para todos. Nós não estamos falando num tema que atinge um ou outro grupo, mas sim um tema que atinge a todas as pessoas, porque vamos falar de cidades e emergência climática. Quem hoje não sofre, de alguma forma, consequências das drásticas mudanças climáticas que estamos enfrentando, não é isso, professor? É isso, Paulo. Muito obrigada pelo convite. O tema é bastante relevante, é um tema que atinge toda a população brasileira, direta e indiretamente. E eu espero poder oferecer um pouco do meu conhecimento a respeito do tema. Na verdade, eu estou muito ligada à questão ambiental urbana e, enfim, eu espero poder ajudar na informação acerca das cidades, principalmente, na nossa responsabilidade. Maravilha. Então, já vou começar fazendo uma pergunta para a senhora, para a gente começar a entender esse tema, né? Mudanças climáticas e emergência climática. Existe diferença nesses termos? Porque a gente ouve muito falar nisso hoje. Alguns textos nós lemos a respeito de mudanças climáticas, outros relacionados à emergência climática. E qual é a grande diferença desses temas? Se é que há essa diferença. Há uma diferença. E é importante colocar esses dois termos porque quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando de uma área científica, né, da ciência do clima, que estuda na verdade, se eu puder fazer uma retrospectiva histórica rápida... Só fica à vontade, faça assim. A partir do século XIX, começa sistematicamente os estudos a esse respeito, com preocupações, na verdade, com interesses em saber o que é uma inversão térmica, o comportamento do CO2 na atmosfera. Então, o homem curioso em entender o espaço, né, e como ele pode controlá-lo, porque nós somos não gosto de falar que nós somos, prefiro não me considerar antropocêntrica, mas o homem se interessa pelo controle da sociedade, sim. Da natureza, né, desde de tempos, e isso inicia aí. Então, nessa condição, o desenvolvimento disso, mudanças climáticas se preocupa com o tempo e com o clima, né? A mudança disso ao longo do tempo. Que é algo natural, né? Sim, existe uma parte natural disso. É onde entra a questão. Cientificamente, busca-se uma neutralidade de entender esse comportamento da natureza e há uma vertente científica que entende que não há mudanças climáticas, que existe um processo natural, né? Porque de fato há um processo natural de mudanças climáticas. Mas essa questão ela se torna... ela entra numa condição polêmica quando outros grupos, também estudiosos das questões climáticas, vão dizer que a interferência humana tem um fator bastante importante e que promove a aceleração das mudanças climáticas. E aí você tem uma vertente que vai dizer que nós não... o homem não interfere, e você vai ter uma vertente que interfere, né? Alguns que são céticos a essa interferência humana. Quando a gente fala de emergência climática, já é o entendimento e assumir que existem mudanças climáticas provocadas pela ação do homem no planeta, né? Então, é uma questão política e social, né? A emergência climática traz essa questão para o âmbito político-social e que envolve uma condição de urgência. É necessário haver mudanças do homem no seu comportamento, nas suas ações sobre o planeta, para que
ele possa sobreviver, né? E ele está integrado à natureza e ambos precisam ter essa simbiose, porque naturalmente a natureza vai buscar o seu ajuste, mesmo que seja um ajuste diferente daquele que era, mas ela vai buscar o seu ajuste. Para nós é um pouco delicado. Então a gente pode dizer que quando tratamos de emergência climática, vou usar a palavra obrigatoriamente, a senhora me corrige se eu estiver equivocado, mas obrigatoriamente a gente está falando na intervenção humana. Sim. Quando eu estou falando de emergência climática, eu estou lidando com uma questão relacionada à intervenção humana ao meio ambiente. E por isso tão ligado, como a senhora sempre coloca, à questão urbana, à questão das cidades, né, e o que as cidades às vezes promovem para que se entre nesse estado de emergência climática. Só a título de exemplo, que está bem recente na nossa cabeça, né? As enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul. Então, é impossível nós pensarmos em emergência climática e não imaginar que aquilo ali tem realmente alguma relação com a ação humana, que acabou, de certa forma, provocando ou contribuindo para que aquilo acontecesse. A emergência climática assume definitivamente o papel do homem nesse processo. Né? A criação, a condição de vulnerabilidade que o homem provoca para si, para as outras espécies, para o planeta, à medida que ele usa esse meio de uma maneira desregrada. A senhora, como estudiosa da questão urbana, o que a gente pode entender? Assim, por que as cidades são tão vulneráveis a eventos extremos? Esse exemplo que nós falamos agora, no Rio Grande do Sul, nós vimos que as cidades, em alguns momentos nós víamos imagens que prédios gigantescos estavam debaixo d'água ali. Sim. E a gente vê que as cidades normalmente elas estão mais vulneráveis a isso, né? Sim, na verdade você tem essa questão da vulnerabilidade, a emergência climática, ela coloca um quadro de entendimento de que o homem está sendo um provocador desse processo, sobretudo porque quando as ações naturais, né, os fenômenos naturais ocorrem, como, por exemplo, a precipitação, a chuva, ela não vem dentro de um controle, aquilo que é estudado. Então, tantos por cento no ano, em tal época chove tantos milímetros. Isso deixa de acontecer ou passa a acontecer numa intensidade absurda. Então, a intensidade das chuvas, como você colocou o exemplo do Rio Grande do Sul, a quantidade de chuvas que ocorreu, que era para acontecer num período, ela aconteceu muito mais, né? Tudo de uma vez, vamos dizer assim. E isso traz um problema muito preocupante em relação às cidades. Depois a gente pode falar de outros fatores, né? Mas as cidades, elas... e aí eu vou voltar, eu acho muito importante sempre trazer esse processo histórico para a coisa, né? A partir da Revolução Industrial, o homem elegeu ou colocou as cidades como sendo o seu locus de habitar, é o lugar onde ele vive. O processo de urbanização ele foi crescente, a gente tem um número significativo de pessoas vivendo na cidade. No Brasil, um pouco mais de 80% da população vivem nas cidades, não interessa o tamanho delas, né, o porte que elas tenham. E as cidades são ambientes, vou usar um termo muito utilizado na física, né? É um meio de alta entropia, o que significa que é um sistema fechado que precisa, aliás, é um sistema aberto, desculpem, que precisa de sistemas naturais que têm um comportamento fechado. Então, assim,
o ciclo da água, o ciclo da natureza, ele funciona de uma maneira orgânica. O homem, ele já produz muito resíduo, ele precisa desses recursos naturais para ele viver, né? Para ele consumir, para ele produzir, né? E isso faz com que as cidades sejam lugares de produção de muitos resíduos, de muitas demandas, sem uma medida, né? Na verdade, o uso é onde entra a questão da sustentabilidade. E quando a gente vê a realidade das cidades brasileiras, né? Porque a gente olha as cidades brasileiras e a gente percebe que existe uma diferença muito grande em relação às cidades de outros países, tanto em aspectos positivos quanto em aspectos negativos. Vou melhorar isso. Na verdade, assim, se nós compararmos, por exemplo, né, com algumas cidades brasileiras, como algumas cidades americanas, por exemplo, nós vamos fazer uma comparação aí negativa para a cidade brasileira, em alguns aspectos, e no que nós estamos conversando aqui na questão efetivamente das questões da cidade ser mais vulnerável a eventos extremos relacionados à emergência climática. Mas se a gente, por exemplo, olhar uma cidade da Índia, por exemplo, a gente comparar com a do Brasil, a gente vai ver isso também. Mas aí a gente falando de Brasil, das cidades brasileiras, a vulnerabilidade socioespacial dessas cidades, elas impactam ou agravam esse risco desses eventos serem eventos mais severos, não que eles sejam mais severos, mas que o impacto deles seja mais severo na nossa realidade? Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente tem cidades, o processo de urbanização brasileiro é um processo extremamente desigual. Então, quando a gente está falando da vulnerabilidade urbana, a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de acessos, a gente está falando de oportunidades e acomodações que não são iguais para todos. Então, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? E isso se vê nas cidades. Então, as populações mais pobres, elas, via de regra, são empurradas para as periferias, seja na produção de uma política de habitação oficial, né, promovida pelo Estado, porque ele reconhece a necessidade de habitação da população, mas também pela não política, pela ausência dessa política, ou dessa política não conseguir abarcar todas as pessoas, porque elas não têm recurso, por exemplo, para aquisição dos imóveis. Permitindo no Distrito Federal, a gente vive isso. Sem dúvida, sem dúvida. Apesar da gente estar numa condição quase particular em relação a grandes capitais, né? Então, e isso é muito visível nas grandes capitais brasileiras. Essa desigualdade, ela está muito presente. Nós vivemos na terceira maior capital em termos de população no Brasil, que cresceu sob a pecha do planejamento, né? Mas o planejamento urbano brasileiro, ele é bastante falho, né? E as populações pobres, populações negras, populações tradicionais, quilombolas, indígenas, as crianças, os idosos, eles acabam sendo muito afetados por essas catástrofes, porque elas vão exatamente atingir de de cruel, dura, essas populações que vivem nessas áreas. Essa seria, inclusive, uma pergunta que eu ia fazer para a senhora. Quem são os mais afetados? A senhora já respondeu que realmente são, normalmente, são aquelas populações que, como a senhora colocou, às vezes são empurradas para um local por conta de uma política ou uma não política habitacional que efetivamente acaba permitindo que essas pessoas sejam colocadas numa situação de risco muito maior. Isso a gente já vivencia há muito tempo no Brasil, né? Temos vários históricos nesse sentido. Mas a gente está falando também de populações que não conseguem se reerguer após essas catástrofes, e a gente tem também catástrofes que são o oposto. A gente pode viver extrema seca.
como ocorreu há pouco tempo com a Amazônia, né? Enquanto a gente estava tendo chuvas em excesso, a Amazônia estava em seca. Algo, né? inimaginável há alguns anos atrás. Porque a gente está falando de uma área extremamente irrigada, né? Com as extensões de rios, uma área muito particular, mas a gente pode também trazer para locais como o Planalto Central, onde nós estamos, Brasília, né? Que tem provocado um desmatamento importante, né? Com construções de cidades legais e ilegais. Né? O Cerrado é um bioma que não é protegido, a gente sabe disso, e mesmo os biomas que são protegidos também estão sofrendo esses impactos. Áreas costeiras, com uma aceleração do processo de urbanização. Cidades que antes a gente, por exemplo, João Pessoa, Natal, né, que eram capitais de turismo, acontecia o turismo, mas eles ainda preservavam a orla e tal. Hoje não, há uma verticalização importante, aterramentos de aumento da extensão da praia, aterramentos de áreas de mangue. Então, tudo isso são questões problemáticas, né, no que diz respeito a mudanças climáticas. Aqui em Brasília, por exemplo, onde nós estamos, condomínios de alta renda construídos em áreas de aquífero, né? Áreas em que recebe a água da chuva e vão abastecer os lençóis freáticos que estão no subsolo. E nós precisamos muito desses lençóis freáticos aqui, né? Isso é um problema, né? Então, isso envolve... a cidade ela se torna muito vulnerável por essas questões de infraestrutura, da drenagem, da qualidade da drenagem, da cobertura do solo, a impermeabilização do solo com asfalto, com concreto. Tem um livro que eu não vou lembrar agora o nome dos autores, mas na época que eu estava no meio ambiente, eu tive acesso a ele, né, que diz assim, a pergunta era, a cidade é melhor ladrilhar? Era alguma coisa, o tema era alguma coisa nesse sentido, né, porque a gente vê a cidade, as pessoas preferem tirar a vegetação e colocar, cimentar. E justamente nessa linha, né, que a senhora está colocando, e eu penso que é importante a gente trazer isso para uma reflexão, as pessoas que nos assistem, como a gente disse no início, é um tema que toca a todos. E toca a todos e é de responsabilidade de todos, não só de governos. É óbvio que a questão governamental ela sempre vai ter uma parcela extremamente importante por ser o condutor de qualquer política, né, que a gente veja em termos de meio ambiente, em termos de urbanização, enfim. Mas o que pode ou deve, né, ser feito, tanto por governos quanto pelos próprios cidadãos, para evitar um pior cenário, porque o que a gente, e eu desde há muito tempo atrás, quando a gente começou a ouvir falar em meio ambiente, em preservação, nós sempre ouvimos falar, vão acontecer mudanças climáticas, só que lá atrás talvez a gente não percebesse a dimensão disso que hoje nós estamos sentindo literalmente na pele. Uhum. Então, o que a senhora colocaria aí como o que pode ser feito? Pois é, Paulo, desde a ECO 92, né, que foi a Conferência Mundial de Meio Ambiente no Rio de Janeiro, que o termo sustentabilidade se espalhou e é usado muitas vezes até como uma palavra mágica, né? Tudo tem sustentabilidade para mudar. Hoje se fala muito de cidades resilientes, né? O que seriam essas cidades resilientes? Sei lá, daria outro podcast para falar sobre isso, mas a gente tem uma responsabilidade, sociedade e governo têm responsabilidades conjuntas nesse sentido, né? Os governos têm uma responsabilidade tanto no que diz respeito à mitigação dos impactos, daquilo que ele deve buscar minimizar riscos ou evitar riscos e minimizar esses impactos de toda forma.
e também encontrar formas de se tornar mais resilientes, né? Então, essa resiliência urbana, ela implica tanto em promover as legislações elas existirem e elas serem, de fato, elas serem executadas. Eu não estou falando apenas legislações ambientais. Porque quando a gente fala de cidade, toda a legislação urbana que ganhou um porte significativo a partir... começa na Constituição de 88, mas isso se torna expressivo a partir dos anos 2000, elas têm que estar associadas a essas leis que envolvem as questões ambientais. Então, você não pode trabalhar a cidade dicotomizada da natureza. Então, natureza e a cidade, ela usa a natureza e ela precisa estar caminhando com respeito a ela, né? O uso dos recursos, etc. Então... Desculpa eu cortar a senhora, mas é porque a senhora falando isso me veio uma questão que, até por considerar onde nós estamos nesse momento, numa instituição de ensino, estamos falando para o público em geral, mas com certeza para muitos estudantes, e às vezes a gente não se dá conta da importância do papel da universidade nisso. Sim. E eu penso que o papel da universidade, da educação em si, porque no final das contas nós estamos falando em educação, né? Lidar de forma educada com o meio ambiente. Eu só colocaria o ensino, e notadamente o ensino superior, como algo ou algum canal importante para que essas ideias sejam difundidas? Indubitavelmente. Eu sou uma professora na área de arquitetura e urbanismo, né? Eu trabalho com planejamento, com bioclimatismo, então esses são temas que são passados para os alunos que têm uma responsabilidade absoluta no exercício profissional, e todas as áreas elas têm na sua ação isso pegando na questão do ensino, a formação do ensino superior, ela tem a responsabilidade de colocar no meio profissional profissionais conscientes, né? Profissionais que saibam o que está acontecendo no mundo, na cidade onde ele vive, e contribua nesse sentido. Então, as mudanças climáticas e a emergência climática, ela é algo que envolve o desenvolvimento profissional, inclusive como cidadãos. Então, você me perguntou qual a responsabilidade dos cidadãos, dos governos, né? O governo ele tem uma responsabilidade sobre o planejamento, sobre as políticas públicas, sobre políticas que envolvem as questões ambientais, as questões sociais, implementá-las, fazer com que isso ocorra, criar freios e contrapesos nesse processo, porque não adianta você criar leis sem colocá-las em prática. E a sociedade, ela precisa ter conhecimento maior. A sociedade, ela precisa de educação urbana, isso sobretudo, porque ela precisa entender o que é a cidade e entender entendendo como ela funciona, ela imagina-se que vai ter mais responsabilidade sobre isso. Então, isso levaria a cobrar mais o papel do poder público, né? Então, há um comprometimento, andando mais de bicicleta, mantendo as áreas verdes, cobrando áreas verdes, exigindo a manutenção, né, das cidades, enfim. Esse é um tema bastante longo, é um tema que a gente poderia pegar cada pergunta dessa que você fez e transformar num podcast específico. Como a senhora disse, né? A gente tem temas aí para vários episódios. Isso. E nesse momento eu gostaria de agradecer a senhora, foi importantíssimo essa conversa. Eu acredito que a comunidade acadêmica, não só a comunidade acadêmica, mas todas as pessoas, nós precisamos, eu me incluo nisso, entender a importância ambiental para a nossa sobrevivência. Então, eu agradeço muito a sua participação, foi um prazer enorme ter a senhora aqui no nosso Neurocast.
Tá, Paulo, eu também agradeço, muito obrigada. Espero ter contribuído com a reflexão a respeito do tema. Não perca o nosso próximo episódio do Neurocast. O que está em pauta está aqui.